Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra gente falar de uma série que estreia hoje na Netflix, que é uma série de fantasia, tem seres sobrenaturais e é uma extensão do universo de Sandman. Então se você gostou de Sandman, provavelmente você vai gostar de Garotos Detetives Mortos. Tem 8 episódios com mais ou menos 55 minutos, é um pouquinho grande, mas dá pra você maratonar ao mesmo tempo em que você precisa um pouco degustar essa série para fazer uma boa maratona. Então antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, vamos comentar sobre essa série, esse vídeo tem spoiler, vamos falar de Garotos Detetives Mortos. Logo quando saiu o trailer, eu já fiquei super empolgadíssima, porque é o tipo de série que eu costumo falar, que eu costumo gostar, porque tem seres sobrenaturais, tem jovens e adolescentes, é uma série que tem casinhos, não digo que é uns casinhos da semana, né? Eu sempre costumo dar essa classificação para séries desse gênero de investigação, mas como tem cada episódio uma investigaçãozinha, acho que vale a pena a gente adentrar nesse gênero que é uma série onde tem investigação e ao mesmo tempo tem os seus personagens sendo desenvolvido episódio por episódio, o que alguns teóricos de séries de televisão chamam de narrativa complexa. Primeiramente que essa história vai ser contada a partir dos nossos protagonistas, que é o Edwin e também o Charles. Eles ficaram amigos depois que eles morreram, ou seja, depois que eles morreram, viraram fantasmas, eles viraram melhores amigos. E logo no primeiro episódio, a gente já tem aí o tema de o caso de Crystal Palace. Por quê? Os dois vão criar uma agência aí para solucionar casos de fantasmas, porque eles são fantasmas que ficam na Terra, mas querem solucionar esses casos de fantasmas para que eles possam seguir em frente no pós-morte. Nessa de solucionar casos, eles têm o primeiro caso aí sobre possessão demoníaca. E lembrando que primeiramente eles estão em Londres, só que eles precisam solucionar esse caso da menina que tá com possessão demoníaca lá nos Estados Unidos. Então eles vão para lá encontrar essa menina desaparecida e descobrem que ela é médium. O que eles não esperavam é que essa menina médium, que se chama Crystal, ela vai somar muito para essa equipe. E eles vão adicionando mais pessoas nessa equipe conforme os episódios vão passando. Por exemplo, no episódio número 2, o caso do Santuário dos Dentes de Leão, onde a Nico vai entrar nessa história, vai entrar para essa equipe. E é interessante porque o Charles e o Edwin, eles são amigos, mas ao mesmo tempo eles divergem muito em relação às opiniões sobre essa agência de Garotos Detetives Mortos. E eu sinto que essa série é um pouco complexa para você entender, porque tem bastante personagem e cada personagem tem os seus conflitos. Por exemplo, a Crystal, ela não lembra do seu passado, ela sabe que foi possuída por um fantasma que se chama David, mas ela não lembra da sua história porque esse David roubou as memórias dela. E o Edwin e o Charles, a gente vai descobrindo como que foi a morte deles, qual é o problema de cada um, né? Porque todo mundo tem o seu conflito, todo mundo tem aí uma coisa para resolver durante a série, e eu acho que a série trabalha isso muito bem. Mesmo que a Crystal seja muito bem aceita pelo Charles, o Edwin não gosta muito. Até ele tem uma história meio que paralela da série, que é sobre o sentimento dele pelo Charles, que eu achei muito legal como eles trabalharam, através de um outro personagem, que é o gato, né? O Rei Gato. E acho interessante como eles fazem isso durante os episódios, sem fazer com que a história de sentimentos amorosos seja o foco principal. Porque sim, nós temos uma trama central, que é a resolução de casos episódio por episódio, e no último episódio a gente tem uma reafirmação da equipe Garotos Detetives Mortos. Então meio que o Edwin vai descobrir esses sentimentos pelo Charles através de outro cara, que é o Rei Gato, na verdade, que fica ali instigando esses sentimentos em relação a ele. Fora isso, nós temos aí também uma outra personagem. Na verdade, eu vejo vários vilões aqui dentro dessa série. Ok, trabalhar um vilão, eu acho que tava tudo certo, mas é interessante você pensar que a história é tão complexa que todos os episódios vai ter um empecilho, não só em relação à situação,
mas também em relação a um personagem. O primeiro, que no caso é o demônio que está possuindo a Crystal, o segundo, que são os parasitas paranormais da Nico. Nós temos aí o gato em relação ao personagem do Edwin, e nós temos a bruxa, que tá aí desde o primeiro episódio, que no caso é a Esther. E a gente vai descobrir um pouco desse plot da história dela lá no final, quando a gente vai entender o que rolou com essa mulher, por que ela quer ficar assim tão jovem, qual é a motivação, qual é o passado dela. Então isso é muito interessante e a série não deixa a ponta solta. A série se reafirma com o gênero de comédia de terror, que ao mesmo tempo que ela traz ali no trailer um pouco de muita maturidade, a série ela é leve, mesmo tendo aí os seus quesitos sobrenaturais, que sim me trazem a vibe de O Mundo Sombrio de Sabrina. Então se você gostou lá das primeiras temporadas, tá? Eu acho que você vai gostar, porque ele traz esse mundo sombrio, ele traz a visão do inferno, ele traz o que são os fantasmas, fala sobre alguns contos, eu acho isso interessantíssimo, e tem muito de seres sobrenaturais, o que é muito legal desse tipo de série de gênero, que dá uma misturada. E temos personagens LGBTQIA+, e tudo de uma forma muito dosada e equilibrada. A Esther aparece como uma vilã de muito potencial, porque ela tá ali, né, desde o primeiro episódio, e vai encerrar essa história no último episódio, que é sobre o caso da cobra faminta e por que, como que funciona, né, toda essa magia dela conseguir se rejuvenescer através dessa cobra. Em relação à tecnologia, em relação a toda a montagem, em relação à estética da série, é interessantíssimo como eles abordam isso através de contar histórias e ter uma animação. E esse é um dos pontos muito fortes de Garotos Detetives Mortos. Até porque é interessante você trabalhar flashbacks, usar recursos audiovisuais que prendem a atenção do espectador, ao mesmo tempo colocando a modernidade de todas as cenas. E aí vem um ponto negativo, porque nem tudo são flores. E nessa série, o negativo é que sim, por mais que tudo esteja em equilíbrio, existe um desequilíbrio em relação às coisas serem muito frenéticas. De um certo ponto, acho importante ter essa freneticidade, não sei se existe essa palavra, mas acabei de colocar aqui, agora existe. Porém, as coisas começam a ficar muito loucas. Eu assisti no meu tablet, assisti no meu computador, assisti no meu celular para ver também as questões de tá muito escuro ou tá muito claro, mas é algo que nada como aumentar o brilho lá no último não resolva, tá? Por fim, sobre atuações, eu acho que os jovens estão assim excelentes, os nossos protagonistas também estão muito bons durante essa série, porque é legal você acompanhar a história de cada um deles, entender os seus conflitos individuais e também ver como eles estão inseridos na trama central e o quanto isso acrescenta em relação ao carisma e empatia que os personagens têm e eles demonstram em relação a quem está assistindo. Outro ponto legal é que eles souberam mesclar os adultos com os jovens. Então, a vilã ser uma mulher adulta, muito legal. Cara dos Artigos, que dá aquele ursinho pra Nico, é um personagem muito interessante e que é importante pro final dessa série. E falando em final, vamos falar do final da série. Como eu já havia dito pra vocês, a série começa com a história da Crystal, que descobre que uma menina está presa lá na casa da bruxa, da Esther, e lá dentro do armário da cozinha, acho que é da cozinha, né? Não sei se eu peguei bem, tem uma cobra. E no último episódio de Garotos Detetives Mortos, a gente descobre que essa cobra, ela é usada pela bruxa, porque a bruxa faz o quê? Ela leva as menininhas pra cobra, a cobra come. Ah, é bem triste. Pra ela conseguir a juventude. Lá pro finalzinho da série, a gente sabe que a Esther conseguiu uma outra maneira de se rejuvenescer. E neste caso, é usando a dor do Edwin. Então ela coloca ele numa maca e aí vai fazendo ele ter dor até conseguir o elixir. E ela vai tomando, assim, uma loucona. Eu gostei demais dessa vilã. Não sei vocês, mas eu achei ela muito incrível. Nisso, Crystal e a Nico vão ajudar. Só que aí nada é fácil, sempre tem um probleminha, né? A Nico, infelizmente, leva uma facada da Esther no lugar da Crystal e acaba morrendo, certo? Aí eles vão, fazem uma despedida, todo bonitinho. E também temos a personagem da Jenny, né? Que ela começa com aquele carão e toda aquela pegada de açougue que eu achei engraçadíssimo. E no final, eles acabam resolvendo que vão formar essa equipe
e vão para Londres. Em Londres, chega a mulher do além, que durante a série está infernizando sempre através de uma encomenda, né? E a chefe dessa outra mulher aparece e começa a entender o que são esses garotos detetives mortos. E eles falam: não, a gente vai fazer um pedido formal para que exista sim a nossa agência de garotos detetives mortos, e ela olha assim o quadro: o que é isso daqui? Isso daqui são casos que a gente está resolvendo, os que estão marcados são os que a gente já resolveu, e esses casos são de fantasmas que precisam seguir em frente. A Mona do além, ela pega e fala assim: olha, é uma boa, inclusive vocês vão precisar de supervisão, então a outra menina que ficou infernizando lá a série toda vai ficar supervisionando. Eu achei legal como esse momento pode sim dar uma continuidade para essa série. Além do mais, quando termina, nós temos o quê? Para mim, Nico está vivíssima, porque ela aparece ali com a luvinha e com o objeto que o cara dos artigos deu para ela como amuleto da sorte. Garotos Detetives Mortos é uma série que eu gostei bastante, tá? Tem sim seus pontos negativos, mas segunda temporada estarei assistindo sim. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, não esquece de se inscrever no meu canal e dá um like nesse vídeo, hein? Me siga nas redes sociais e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!